Então, passo para a Damares, nova na equipe. Tá no mudo, Damares? Aí, já comecei bem. Oi, gente, eu sou a Damares. Estou aqui um mês na equipe da Coalizão. Estou coordenando como coordenadora de programas, então, dentro da dimensão de organizações de apoio e da dimensão da cultura empreendedora. Então, esse ano a gente vai trabalhar alguns projetos. A chamada é o primeiro que eu estou atuando assim desde o início, desde a concepção, e nesse último mês, assim, trabalhando com bastante carinho, cuidado, né, nos detalhes para deixar tudo preparado para esse dia aqui de apresentação e entender qual vai ser a resposta de vocês também a partir do que vai ser mostrado. Eu venho de uma experiência, então, minha formação, só para vocês me conhecerem, eu tenho uma formação em cinema, venho de uma experiência de mais de 10 anos no audiovisual, e há 4 anos eu fiz uma transição para aceleradora, uma aceleradora de negócios de impacto socioambiental, mas focado na tese de cannabis. Então, eu fiquei lá um pouquinho nessa aceleradora e hoje eu faço parte da equipe da coalizão nessas dimensões que eu comentei. A ideia hoje é a gente apresentar todo o edital que a gente pensou nessa chamada, contextualizar, trazer um pouco de contexto, né, do porquê que essa é o que a gente acredita que é a melhor sugestão para a gente trabalhar junto nesse momento da coalizão e nesse momento de interação também com vocês, né, com as organizações, tendo em vista que a gente já passou por um primeiro momento de chamada e de apoio a projetos em 2023. Então, como que a gente conseguiria trabalhar agora e desbravar, né, novos marcos dentro das cidades que a gente tem atuado e tem feito as nossas atividades. Vivian, acho que essa é a minha apresentação. Posso começar? Posso emendar? Porque acho que também quero contextualizar os nossos parceiros aqui no momento certo da apresentação para que eles sigam com a tela. Então, vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho para a gente começar esse bate-papo. Deixa eu só diminuir aqui para não me perder. Eu não verei ninguém. Aí, Vivian, se quiser me interromper, outra pessoa me interromper para falar. Eu acho que para a dinâmica dessa conversa seria importante a gente sinalizar com a mão antes de abrir o microfone, para a gente entender se é uma dúvida que a gente consegue responder no curto prazo ou se a gente vai precisar ocupar o espaço do fim da reunião para responder. Tudo bem a gente seguir assim? Não estou vendo. Se alguém tiver algo contra, fale, se fale agora. No casamento, deixa eu abrir o chat aqui. Ah, tá. Alguém chegou aqui, o Renato. Boa, Renato. Bem-vindo. Então, eu vou começar aqui a nossa apresentação. Bom, a gente está aqui hoje para falar da primeira chamada do ano de 2024, né, que é um projeto de fomento da coalizão, focado no financiamento de projetos de apoio a negócios de impacto agora nesse ano. Quem pode participar dessa chamada? Nessa chamada, a gente vai ter uma outra chamada esse ano que vai para novos projetos, mas essa é específica para apoiar quem esteve, que foi beneficiário na chamada 2023, porque a gente acredita na continuidade do projeto. Então, deixa eu passar aqui para o contexto, peraí, deixa eu ir aqui, tô um pouquinho nervosa, aqui foi. Aqui que é a realização, enfim, nossos parceiros estratégicos, a correalização dos nossos parceiros, e aqui um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Então, trazer um pouco de contexto, falar um pouquinho dos modelos desse financiamento que a gente imaginou para essa chamada, e aí no final a gente entra, né, no edital, enfim, com todas as suas questões, os seus critérios, os seus detalhes descritivos. Então, falando um pouquinho aqui do contexto dessas atividades, né? Então, desde 2022, e aí especificamente 2023, abre o seu edital, mas a coalizão começa a trabalhar com esse foco em fomento específico, né, às organizações de apoio. Então, entendendo que as aceleradoras, incubadoras. Fecha sim. Desculpa, pessoal. Então, entendendo, né, que essas organizações conseguem dinamizar e acelerar o que os negócios de impacto na cidade conseguem promover com seus produtos e serviços, né? E em 2023 a gente tem a primeira chamada, tem uma primeira experiência, e com os aprendizados dessa primeira experiência, a gente entende que para esse segundo momento de também apoio, então a gente mantém o nosso apoio, mas a gente entende que é o momento da gente se desafiar localmente quanto esse território está sensível para promover e fomentar o impacto que é gerado pelo próprio território. Como que a gente pretende fazer isso, né? Então, aqui a gente quer fornecer esses recursos catalíticos, ou seja, que incentivem a captação e financiamento de outras fontes. Então, a coalizão vai financiar, mas em parceria com essa captação que vai acontecer também localmente, né? Nós faremos um esforço, mas também localmente. Aí, para explicar, porque acho que agora eu posso ter trazido muitas informações nesse primeiro contexto,
Então, para começar a explicar como isso vai acontecer, a gente vai falar um pouquinho sobre financiamento coletivo, né? Esse modelo de captação de financiamento coletivo e do match funding, que é um modelo que a gente está sugerindo que essa chamada vai acontecer. Como funciona o financiamento coletivo? Eu não sei se aqui alguém já teve essa experiência com financiamento coletivo e gostaria de compartilhar. Acho que a gente pode abrir para uma experiência, mas no geral, eu vou melhor, né? No geral, se alguém não quiser compartilhar, Larissa, eu estou um pouquinho nervosa, eu posso ter me embananado aqui, mas eu gostaria de trazer você para explicar melhor, então, essa parte, pode ser? Com certeza, Damares. Eu acho que eu fiquei um pouquinho nervosa e quase comi. Então, só para contextualizar, a gente está trazendo a plataforma Benfeitoria para realizar essa chamada com a gente, que são nossos parceiros que trabalham com financiamento coletivo, nesse formato match funding, e eles vão explicar um pouquinho esse contexto do porquê que a gente achou que essa é a melhor sugestão para essa chamada. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Larissa. Aham. Primeiro eu queria agradecer, né, tipo, o convite, parceria. Estou muito animada para conhecer todos vocês. Ouvimos falar muito bem das organizações. Me apresentando super rápido, eu sou a Lari, eu sou diretora da Benfeitoria, trabalho há 10 anos já com financiamento coletivo, então estou aqui participando na construção desse programa de fomento. E eu trouxe hoje também para a reunião o Renato, que está aqui. O Renato, ele é nosso consultor de projetos especiais, e assim, quando os projetos são selecionados nesse programa, o Renato vira melhor amigo de vocês, porque vocês vão ver que a gente tem uma série de capacitação, né, para a construção dessa campanha, e o Renato é a pessoa que atende, que vai estar ali durante todo o processo, acompanhando vocês do começo ao fim. Já vou explicar que processo é esse, já vamos chegar lá. Renato, você quer dar uma palavrinha, se apresentar? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir, certo? Sim. Maravilha, legal, gente. Como a Lari mencionou, eu sou o Renato, eu trabalho na Benfeitoria, na parte de comunidades, consultoria de projetos especiais, já tem 5 anos. E o que eu posso dizer é o que a Lari já disse, eu estou aqui para ser o melhor amigo de vocês, eu estou aqui para acompanhar vocês até o final. Eu estou muito empolgado com esse lançamento desse programa e estou aqui para acompanhar com qualquer dúvida. Então, não hesitem em me procurar com qualquer questão e eu estou animado a gente começar a dar esse pontapé nesses encontros que a Lari vai começar a explicar agora. E aí, vamos lá, né? Assim, começando, antes esse edital, ele é um edital de match funding, mas eu acho que antes da gente falar de match funding, a gente precisa falar de financiamento coletivo, tá? E aí, antes, eu tenho até uma pergunta aqui. Alguém aqui já fez financiamento coletivo? E aí, vocês podem responder sim ou não pelo chat, assim. A pergunta é: alguém aqui já fez? Só para eu entender se já tem alguém que já conhece, que já usou a dinâmica. Opa, temos duas pessoas que sim. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Alguém aqui nunca ouviu falar em financiamento coletivo? Porque eu pergunto isso porque, assim, o financiamento coletivo existe no Brasil já há 13 anos, gente, mas é uma dinâmica que tem muita gente que realmente ainda não ouviu falar, que ainda não conhece, então é super normal. Por isso a minha pergunta, se alguém aqui nunca ouviu, para eu entender de onde que eu parto dessa minha explicação. Tá. Não é consórcio, Flávio. Então vamos lá, vou explicar. Você consegue passar a tela para mim, Damares, por favor? O que que é o financiamento coletivo, né? A gente sempre fala, quer dizer, muita gente entende o financiamento coletivo como uma dinâmica de realização de projetos na qual as pessoas passam o chapéu e fazem uma vaquinha. Eu já vou mostrar para vocês que quando a gente fala do financiamento coletivo, hoje a benfeitoria, né, ao longo dos últimos anos, a gente trabalhou para que o financiamento coletivo ele seja muito mais do que uma passagem de chapéu, e que seja uma ferramenta que seja muito potente na construção de comunidade de vocês, para que vocês se aproximem dos públicos, dos seus públicos de interesse, das pessoas, que seja uma ferramenta muito potente de comunicação. Então, assim, é muito mais, a gente sempre fala que é muito mais do que uma vaquinha no sentido de passar o chapéu e pegar dinheiro, mas é uma ferramenta de comunicação e construção de comunidades. Mas como é que isso funciona na prática, né? Basicamente, a gente vai construir, para os projetos selecionados, a gente vai construir uma página de arrecadação para que vocês possam convidar as pessoas que vocês conhecem, e aí a gente vai fazer todo um trabalho de identificação de público, enfim, para que elas apoiem essa iniciativa nessa página digital que vai ser construída. E a gente está falando de tudo ou nada, é uma dinâmica tudo ou nada. Então, vocês vão ter meta de campanha, R$ 75.000. Se vocês, vai ser match funding, já vou explicar, né? Se vocês atingirem essa meta, vocês recebem todo o recurso arrecadado e se comprometem a entregar esse projeto, né? Colocar esse projeto na rua.
Se vocês não atingirem essa meta, todo o dinheiro é devolvido, vocês não recebem um fundo do match funding, vocês não recebem o valor arrecadado e vocês também não se comprometem a colocar, a executar a iniciativa comprometida que você está falando que vai, né, colocar na rua através do financiamento coletivo. Então é isso, assim, a cada vez que o seu amigo colaborar, você oferece uma contrapartida, a gente vai desenhar isso junto, mas de forma bem resumida, tecnicamente falando, né, é uma página de arrecadação que vocês vão ter para que vocês convidem toda a sua rede para apoiar o seu projeto. Então, financiamento coletivo de forma bem resumida, é isso. Mas aqui nesse programa a gente tem uma mágica a mais, um pó de pirlim-pim-pim, que eu chamo, que é o match funding. E aí, o que que é esse tal de match funding, né? Aqui a gente estava falando que eu expliquei que financiamento coletivo você vai ter uma meta, eu dei o exemplo de R$ 75.000, e as pessoas têm que colaborar. Só que aqui, nesse caso, o que está acontecendo na coalizão é que a cada real que vocês arrecadarem, a coalizão vai colocar mais dois. Então, como assim? Você tem lá sua campanha de financiamento coletivo, né? Sua página online. Eu já vou mostrar um exemplo de uma página online. É, E aí você vai lá, mandar uma mensagem para sua amiga, para o seu amigo, falar, pô, colabora aqui na minha campanha, por favor. A pessoa vai apoiar com R$ 10 na sua campanha. Automaticamente vai entrar mais 20. Então aqueles R$ 10 vai se transformar em R$ 30 de arrecadação. Então vocês só precisam captar um terço da meta estipulada na campanha de financiamento coletivo, na campanha de match funding. E aí eu sempre falo, né, tipo, que a oportunidade do financiamento coletivo e do match funding vai muito além do recurso financeiro. Então, assim, a gente está falando de um programa de capacitação, porque para além da ferramenta digital de arrecadação, né, que vocês vão ter essa página online que a gente vai construir juntos, vocês vão passar por 4 encontros de formação para poder se capacitar em narrativa, mapeamento de público, construção de comunidade. Vou também destrinchar cada um disso, mas é um convite que eu faço para que a gente veja essa jornada como esse processo de capacitação e aprendizado, né? Um dado muito interessante que a gente tem também é que 50% das pessoas que entram numa campanha de financiamento coletivo, ou seja, que vai entrar naquela sua página digital que a gente vai construir juntos, ela não só apoia, como ela divulga. Então, ela manda para um amigo, ela manda para uma amiga, ela joga num grupo de WhatsApp. Já vou passar para você, tá, Renato? Ela joga num grupo de WhatsApp. Então, assim, é uma ferramenta com um potencial de divulgação muito grande. E uma coisa que eu gosto muito de contar, né, que quando eu entrei para fazer financiamento coletivo há 10 anos atrás, e, e eu ia conversar com artistas, ia conversar com as pessoas diziam assim: Nossa, mas eu não vou fazer financiamento coletivo porque parece que eu estou falido. Mas se eu fizer financiamento coletivo, parece que eu não estou dando certo. E ao longo dos últimos anos, a gente vê grandes artistas, né? Marcelo Yuca fez financiamento coletivo, Lineker fez financiamento coletivo, e tantas outras organizações, porque o financiamento coletivo ele se transformou, ele não é mais sobre a carência do recurso, se tornou sobre a potência de se construir isso junto com as pessoas, né? E aí, dito isto, é uma excelente ferramenta de engajamento público e aproximação da rede. Então, a gente vai pensar em recompensa, a gente vai pensar em contrapartidas, a gente vai pensar em comunicação, justamente para que as pessoas, elas queiram chegar junto no que vocês estão construindo, né, na organização de vocês. E é isso, assim, né, tecnicamente, é uma ferramenta de mobilização de recurso, onde, com o apoio da coalizão e da benfeitoria, vocês vão captar o valor que vocês precisam para poder atingir essa meta. Pode falar, Renato. Quero mandar um boa tarde para a Vivian, boa tarde para a Débora, boa tarde para a Manu, que esteve aqui com a gente, estiveram aqui com a gente, que bom. E eu estou muito feliz, viu? Boa tarde para todos que estão aqui na live. Para quem não me conhece, sou o Renato Rosa. A gente teve o projeto IACI nosso dentro do programa de vocês e a gente ficou muito feliz, deu muitos frutos, né? Estão acontecendo muitos desdobramentos. E agora, essa notícia boa de que a gente vai entrar em Match Fund, né? Algumas pessoas daqui da coalizão sabem que eu tenho alguns patrocinadorzinhos, amiguinhos meus, que eles podem nos ajudar bastante com isso daí. Só que a pergunta que eu tenho, né? Você falou em 75.000, um terço disso eu tenho que conseguir, é isso? Primeira pergunta.
Isso, você tem que captar um terço da meta que vai ser definida, né? Então é isso. Se a meta tá 75 mil, você tem que captar 25 mil com os seus amigos, pessoas físicas. A gente vai passar sobre as regras do edital, Damares me corrija se eu estiver errado, sobre quem pode doar ou não. Mas, né, que isso é uma regra específica do edital, mas é isso, você vai ter que captar um terço do valor total. E aí vai ser automático. A pessoa colaborou com 10, automaticamente já vai aparecer 30. A pessoa Tá colaborou bom. com Aí, 50, automaticamente vai aparecer 150. muito bom. É, eu tenho uma dúvida. A segunda dúvida é que, por exemplo, um dos meus patrocinadores colocar 25 mil, vocês vão colocar 50 mil, esses 75 mil a gente vai ter que ter essa planilha de prestação de contas do dinheiro todo, dos 75 mil, como é que é esse monitoramento? A gente, aí, como eu falei, essa dúvida é uma dúvida que eu acho que compensa a gente colocar um pouquinho mais para frente a resposta, quando a gente colocar todas, porque pode ser que surjam outras muito parecidas. Pode ser, Renato? Você concorda em a gente responder Eu daqui a pouquinho? tenho, concordo, estou feliz que a gente já está no diálogo, né? Porque É, você não tem que falar na frente do pessoal. Por exemplo, tem patrocinador meu que ele quer me dar esse dinheiro, mas ele quer ver o dinheiro voltar com algum dos negócios que eu faço, né? Isso é uma coisa, assim, um escravismo, às vezes, que eu passo, apesar de amar todos os nossos patrocinadores, mas eles investem nos negócios que a gente tem. Então, por exemplo, se eu conseguir um patrocinador que vai dar 25, vocês vão dar 50, eu já tenho certeza absoluta que vai dizer, cara, você vai me devolver esses 25? Olha a situação. tá. E A aí, gente vocês então, a gente respondem então, agora ou é depois? né, entendi. A gente aprofunda essa questão então, Renato. A gente aprofunda Tá daqui bom, a pouquinho nas próximas telas, mas entendi aqui qual a sua questão tá, maravilha. dessa interlocução e desse relacionamento com o patrocinador, né? É. E eu quero pedir desculpa para vocês, porque o meu celular vai descarregar, por isso que eu levantei logo a mão. E eu tô longeão de lá da minha baixada. E eu vou ter que agora sair do banco antes que a chuva caia. Vou pegar uma moto. Tá. Vocês acham que eu tenho muita informação ainda? Tem sim, Renato, tem bastante Vai ser informação, mas a gente está gravada, gravando. É, a gente está Renato. gravando para ir, para exatamente para esse momento. E aí, Tá, qualquer coisa a gente maravilha. disponibiliza na mesma pasta com as informações digital e assim fica para todo mundo que não conseguiu participar ou que precisou Vou ficar, sair. então, vou ficar. Oi, Larissa, se quiser, pode continuar. Vamos lá, claro. Você consegue passar para a próxima tela, Damares, por favor? Então é isso, né? Eu acabei já falando aqui para vocês um pouco, mas esse é o resuminho, tá no edital, como é que vai funcionar essa edição. Então, para cada real que vocês conseguirem mobilizar, que vocês conseguirem de doação, a coalizão vai completar com mais dois. Vocês vão ter a meta de captação, ou seja, a meta de vocês é de 25 mil reais, né? Então, mas na plataforma lá vai aparecer 75, mas vocês precisam mobilizar a rede de vocês para conseguir esses 25 mil. É tudo ou nada, né? Então, assim, vocês precisam atingir para poder garantir tanto os dois valores, como eu já disse. E atingindo isso, vocês vão conseguir, vocês vão receber repasse integral dos valores captados complementados. Pode passar. E aí eu queria mostrar para vocês um modelo de campanha, né? O que que é essa página de financiamento coletivo que eu falei para vocês? Você consegue clicar nessa imagem, por favor? Opa. Então, essa é uma página de campanha de financiamento coletivo. Eu não vou entrar muito aqui, mas como vocês podem ver, aparece do lado, né, que é Meta Match Funding, Meta Tudo ou Nada. Tem um vídeo que apresenta o projeto, tem um banner que fala que o fundo vai triplicar o valor da colaboração, para que as pessoas vejam que a colaboração dela vale o triplo, né? Então, isso é muito legal para poder mobilizar pessoas. E aí a gente vai ter um espaço para poder apresentar a vocês quem é a organização, o histórico. Então, do lado, né, do lado esquerdo, vocês veem esse modelo de texto que a gente vai construir juntos, e do lado direito tem as recompensas oferecidas, que é algo que a gente também vai trabalhar em conjunto. Então, isso é uma página de financiamento coletivo, só para vocês terem essa primeira visibilidade. Mas, de novo, a gente vai fazer tudo isso juntos e juntas durante todo o processo. Se quiser voltar para o. Pode passar.
dúvida mais específica sobre match fund, financiamento coletivo, acho que a gente consegue abrir uns 5 minutinhos antes de entrar no edital. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Algum entendimento? Ou ficou um pouquinho confuso sobre o que é um match funding ou financiamento coletivo? E aí, gente, também só para já antecipar mais para frente, a gente vai falar um pouco o que que são essas capacitações, né? Assim que vocês vão passar, eu acho que é um tema bem importante, que é um aprendizado que fica para além dessa campanha, né? Que fica para as organizações. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o edital, né? Então, trazendo as informações gerais, né? Esse edital, ele tem esse objetivo de dar continuidade ou ampliar os projetos que foram beneficiados na chamada de 2023 e apoiar Já tá a faltando água, estratégia... Jéssica. Opa, opa, acho que tem que não está no mudo. Mas vou continuar aqui. Então, esse digital visa ampliar ou dar continuidade aos projetos beneficiados em 2023 e, além disso, né, apoiar essa estratégia de captação de recursos local, né? Então, como que os financiadores, as empresas, os parceiros estratégicos localmente podem apoiar vocês, né, enfim, em projetos de fomento a empreendedores. Então, para esse edital específico, a gente vai disponibilizar até R$ 300 mil, né, com limite máximo de R$ 50 mil por cidade. Então, a gente vai apoiar um projeto por cidade, né? Estou falando aqui em linhas gerais. Quem pode se candidatar nesse edital? Então, as organizações dinamizadoras, enfim, aceleradoras, incubadoras, enfim, outras instituições que promovem jornadas ou programas, né, de desenvolvimento de negócios de impacto. E né, aqui, né, a nossa prioridade é quem participou da chamada de 2023, a nossa prioridade não, só pode participar quem participou da chamada de 2023 e que tenha gerado impacto nas 6 cidades. Quais são esses critérios de elegibilidade, né? Quais são as organizações exatas que podem ser proponentes, que podem inscrever projetos? Então, essas organizações devem ter operado mais de 50% dos recursos da chamada em 2023, então tem que ter alcançado aí o gasto, né, do projeto anterior, já tem que ter ultrapassado esses 50%, já tem que ter operado esse recurso, devem ter efetivado no mínimo aí 65% da implementação do cronograma do seu projeto, que foi inscrito no ano passado. Aqui a gente coloca uma novidade nesse digital, que não deve ser uma empresa do Sistema S ou um órgão público da administração direta, né? Então, uma secretaria exata, enfim, um órgão público da administração direta, e não pode ter recebido recursos da dimensão de organizações estruturantes e ou projeto vitrine, porque a gente entende que estão em outros momentos de etapas de realização e que agora não faz sentido operar esses dois recursos. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Alguma dúvida mais pontual? Damares, acho que só, Oi? talvez para a gente esclarecer, né? Então, só para ficar bem transparente. Então, nós operaremos R$ 300 mil. Então, dos 15 projetos que nós apoiamos no ano passado, nós vamos apoiar um projeto via Match Funding por cidade. Então, vai ter um filtro. Todas as organizações que se cumprirem esses critérios de elegibilidade podem apresentar projetos e as organizações vão poder apresentar projetos que a gente vai selecionar. Então, se, sei lá, se forem 10 organizações elegíveis, ou mesmo as 15 organizações elegíveis, entre os projetos da cidade, a gente vai eleger um por cidade. Essa também é uma decisão que está ajudando a gente. A gente também está numa perspectiva que a gente está experimentando essa forma de captar recursos, esse novo jeito de fazer, e uma das formas que a gente encontrou também de viabilizar esses projetos com os recursos disponíveis da coalizão. É claro que quando a gente coloca esses critérios de elegibilidade, a gente sabe que talvez algumas organizações não se sentirão, não serão elegíveis, né? E caso vocês tenham qualquer dúvida em relação à elegibilidade, desde agora a gente se coloca à disposição para a gente conversar individualmente. Olha, eu fiquei em dúvida, no meu cálculo aqui eu estou 60%, mas até semana que vem talvez eu cumpra, eu já estou com a prestação de contas pronta. Eu acho que a gente está muito aberta aqui para entender. O nosso objetivo aqui era justamente
garantir alguns critérios mínimos que permitissem a gente também entendendo com as organizações que estariam mais dentro do que a gente considera que seria adequado para essa chamada. Mas, obviamente, a gente está disponível para conversar individualmente, caso a caso, caso algumas organizações tenham dúvidas sobre a elegibilidade ou não, certo? Obrigada, Vivi. Então, seguindo. É, Opa, pode falar. só esse último item eu queria uma explicação assim mais rápida, assim, ó, É. não podem ter recebido recursos da dimensão de organizações estruturantes ou projeto vitrine, o que que seria? Ah, boa, Ricardo. É que esses dois, dentro da Coalizão pelo Impacto, a gente tem outras frentes de apoio a projetos. Então, tem algumas organizações aqui que estão atuando nas cidades que participam de outros grupos. Então, a gente tem um grupo que a gente chama Organizações Estruturantes. Nós fizemos uma chamada específica e elas já receberam um recurso. Para a gente evitar essa sobreposição de uma mesma organização receber recurso da coalizão de diferentes frentes, a gente colocou esse filtro. Então, não é o caso de vocês como jovem de expressão, mas é isso. Então, quem recebeu recurso de outra frente da coalizão, especialmente organizações estruturantes ou projeto Vitrine, que é um outro projeto que envolve muitas outras organizações das cidades da coalizão, daí a gente está sugerindo que não tenha. Algumas organizações que estão aqui, a gente já sabe que receberam recurso, por exemplo, da chamada Impulso Colaborativo. A chamada Impulso Colaborativo não entra aqui, tá, gente? Quem recebeu chamada de Impulso Colaborativo pode tá elegível para essa chamada aqui. A gente entendeu que foi um recurso muito pontual. Foram só essas duas frentes que nós identificamos que eram volumes um pouquinho maiores, não tão maiores também, mas volume um pouquinho maiores. Então, a gente está cuidando de distribuir bem esse recurso entre as organizações. Bom, seguindo a É, apresentação. só uma dúvida, ainda no Opa. item anterior, sobre a questão, o item 3 de órgãos públicos de administração. Pode ser que está um pouquinho melhor. Podemos sim, Felipe. Qual é o nosso desafio aqui quando a gente trata de órgão público? O modelo de financiamento coletivo. A gente tem bastante desafio, né? Acho que a gente acompanhou bastante aí, no nosso caso, os desafios que foram de repasse para setor público. E a gente se antecipou aqui entendendo que esse modelo de financiamento poderia ser muito difícil do ponto de vista de estrutura do setor público. Então, entender uma secretaria, um órgão público fazendo uma campanha de financiamento coletivo, uma vez que é um recurso vindo de pessoas físicas, do ponto de vista de regulação, possivelmente poderia ter muita resistência, ou Sim, muito desafio de implementar isso. Então, nessa chamada especialmente, a gente entende que não vai funcionar. A mesma coisa em relação ao sistema S. Acho que a forma de operação de recursos do sistema S, esse tipo de campanha de financiamento e de mobilização pública para captação de recursos, a gente teve muita dificuldade de entender como que isso funcionaria na prática. Quem a gente deixou aqui foram alguns públicos de administração indireta. Então, por exemplo, universidades ou autarquias que têm muitas vezes maior autonomia sobre o recebimento desses recursos ou a gestão desses recursos. Então, muitas vezes é mais fácil, né? No caso do Sebrae, por exemplo, os nossos contratos são contratos de prestação de serviços. A lógica de operação de administração pública e de sistema S, a gente teve bastante dificuldade de entender esse modelo de match funding funcionando. Mas, enfim, perfeito. Deu para entender bem. deu para entender, né? Obrigado. Obrigada. Vamos seguindo. Então, sobre o valor das propostas, né? Então, o valor total da proposta de execução, né, que a organização vai colocar ali dentro do edital, ela tem que ser de no máximo R$ 35.000, sendo que os R$ 25.000 vão ser captados via o desafio Match Fund pelas organizações e a coalizão vai complementar com até R$ 50.000. Então, com R$ 50.000. A gente colocou aqui até, né, Vivi, até na leitura agora. Então, só para dizer que esse desafio continua sendo tudo ou nada, apesar daqui estar até, né? Então, são R$ 25.000 captados e 50.000 complementados. Se os 25.000 não forem captados, os 50.000 não serão complementados. Então, só para reafirmar aqui, mas o total da proposta tem que ser de até R$ 75.000.
Lembrando, né, Damares, que as metas podem ser superadas. Então, se a organização, a gente coloca 75 mil, se a organização capta mais 5 mil, desculpa, além dos 25, ela capta mais 5 mil, ótimo, a meta vai continuar sendo superada na plataforma até o infinito, até a data de encerramento da campanha. O que para de acontecer ao alcançar os 75 mil é o matching da coalizão. O matching da coalizão, ele vai até os 75 mil, né? O complemento da coalizão. Isso. Bom, aí aqui voltando ao desafio, né, que é essa jornada de captação, eu vou compartilhar aqui a palavra com a Larissa para ela explicar um pouquinho. Esse é o apoio que a gente vai ter do parceiro da benfeitoria, né? Fora toda a questão do nosso desafio estar ali ancorado na plataforma, toda essa visualização que vocês vão ter para controlar esses dados, como o desafio está acontecendo durante os dias da campanha que está aberto. A gente ainda vai ter esse apoio aqui anterior à campanha lançada. Então, para que a gente tenha uma boa campanha que esteja muito bem ancorada dentro da página do site e que a gente consiga uma boa performance. Aí eu vou chamar a Larissa para contar um pouco como vai ser esse apoio, Larissa ou Renato, né? É isso, gente. Assim, como a Damaris acabou de falar, né? Vocês vão ter a tecnologia, o site ali disponível para vocês. Só que o segredo para uma campanha de financiamento coletivo de sucesso é o planejamento. Assim, obviamente, vocês podem chegar e subir uma campanha lá agora, mas as campanhas que se planejam, que constroem cada etapa com cuidado, né, seguindo as orientações, elas costumam ter uma maior taxa de sucesso. Então, quais são as etapas que a gente vai trabalhar juntos, né? Como é que vai funcionar? A gente vai ter reuniões semanais, onde cada reunião a gente vai deixar um dever de casa, vou chamar assim, né? Mas assim, a primeira reunião vai ser para a gente falar sobre narrativa de campanha, porque assim, a gente já aprendeu, isso já é um dado que eu vou mostrar, né, depois para os projetos selecionados, enfim, que campanha que chega, por favor, doe para mim porque eu sou legal, não arrecadam mais, sabe? Tipo, é muito importante vocês explicarem o porquê que vocês fazem, por que que vocês existem, para a gente gerar identificação. A história que vocês contam é muito importante. A gente tem uma metodologia para ajudar vocês nessa construção, né? Então, nessa reunião, a gente vai mostrar algumas outras campanhas, qual era o objetivo delas, qual história elas contaram, compartilhar nossa metodologia para que vocês, né, a partir desse nosso encontro, construam a narrativa de vocês. Vocês são responsáveis pela construção da narrativa e a gente entra no suporte, então a gente vai ler, a gente vai opinar, a gente vai sugerir, né, tipo, quais alterações podem ser feitas, isso é um trabalho em conjunto, mas assim, vamos compartilhar essa nossa metodologia na primeira reunião, tá? Na segunda reunião, a gente vai ter um encontro para falar de mapeamento de rede. E o que é mapeamento de rede? É a gente entender quem são as possíveis pessoas que vão apoiar. E não só isso, por que que elas iriam apoiar? Então, assim, pô, meu projeto, eu entendi que tem uma galera da educação que vai poder apoiar. Então, onde que estão essas pessoas? Quais são os grupos de WhatsApp que elas estão? Quais são os grupos de Telegram? Tem grupo de Facebook? Qual é o influente no Instagram que fala com elas? Então, a gente vai fazer todo um trabalho completo, né, de compartilhar também nossa metodologia e ferramenta para que vocês identifiquem esse público, e esse é um trabalho que fica para depois do financiamento coletivo, né? Vocês vão ter uma planilha completa de pessoas que podem apoiar e participar, da organização de vocês a qualquer momento. Logo depois, no terceiro encontro, a gente vai fazer um trabalho de construção de página de campanha. Então, tudo aquilo que vocês viram, vídeo, texto, né, naquela tela que a gente abriu aqui, a gente vai trabalhar junto. Então, como que deve ser esse roteiro de vídeo? Quais contrapartidas vocês poderiam oferecer? O que a gente tem que escrever nesse texto de campanha? Então, a gente vai trazer todas essas informações, vocês vão produzir, mandar para a gente vai junto ali alinhando para que esse material suba da melhor forma possível. Então, mais uma vez, reforçando que a responsabilidade da produção desses materiais, de escrever o texto, é de vocês, e a gente entra aqui como consultor, e como eu já falei, viraremos os melhores amigos, porque a gente vai realmente se falar bastante durante todo esse processo. E por fim, na última reunião, a gente vai falar sobre comunicação. Então, assim, como que a gente deve comunicar? Não é copiar um texto e colar no WhatsApp todo dia e achar que vocês vão chegar nos 25 mil reais assim. Tem toda estratégia, tem uma estratégia para rede social, tem uma estratégia para o WhatsApp, tem estratégia para o influenciador. Então, a gente vai juntos construir, entender, a partir do seu projeto, da sua realidade, da sua rede mapeada, qual é a melhor forma de fazer comunicação para você, porque isso não é uma receita de bolo, né? É uma estratégia que funciona
para uma organização pode não funcionar para outra, e aqui a gente vai trabalhar para ter esse plano de comunicação que vocês vão executar, implementar durante a campanha, tá? Então serão 4 encontros, depois a gente vai ter um tempinho para alinhar, fechar os últimos detalhes da campanha para a gente lançar da melhor forma possível. Alguém tem alguma dúvida sobre esse processo de capacitação? Não surgiu aqui no chat, Larissa, mas surgiu uma dúvida sobre podem pessoas comuns e empresas, né? Essa pergunta aqui é sobre a doação, se pessoas comuns podem doar? Renato, Ou é o Renato de vocês? não, é o Renato Rosas. É o Renato Rosas, né? Ah, sim. Se pessoas comuns e empresas. Pode, né, Larissa? Nem, não importa se é CPF ou CNPJ nesse momento da doação, né? Isso. Na plataforma, a gente vai aceitar colaborações de pessoas físicas ou jurídicas, valor mínimo R$ 10, valor máximo infinito. É isso. E as maneiras de doação é boleto, enfim, tem algumas maneiras. Boleto bancário, Pix, cartão de crédito nacional e internacional. Então, a gente Bem, consegue também mapear, se alguém tiver uma rede de fora, algum amigo que está morando fora, ele ou ela vai poder colaborar na campanha também. bom, respondendo essa pergunta. Alguma pergunta específica aqui sobre esse apoio da benfeitoria no momento de organizar a captação? Ó, o Renato aqui está complementando você, dizendo que tem opção de parcelamento de até 6 vezes. Então, nossa, gente, o patrão ficou maluco. Mas vamos seguir aqui a apresentação. Então, como que funciona o processo de inscrição? Então, aqui, né, a data de inscrição é a partir de hoje. Então, nesse edital, a gente vai compartilhar com vocês a pasta onde está esse edital. Dentro desse material aqui, onde está acesso ao formulário, vocês vão clicar, vai abrir o formulário de inscrição. Se eu abrir agora, deixa eu ver, provavelmente ele vai dizer que eu já me inscrevi, porque eu testei esse formulário antes. Então, por motivos de teste, eu não vou conseguir mostrar aqui o formulário, mas ele também está em PDF dentro da pasta que a gente vai compartilhar. Então, caso vocês queiram dar uma olhada, né, antes de já se inscrever, enfim, de completar, vocês conseguem olhar o formulário que vai estar nessa pasta, junto com o edital e junto com o modelo também da planilha financeira. Então, o formulário tem que ser, né, preenchido até essa data limite, que é o dia 9 de junho. Então, é um domingo, esse 9 de junho. Então, às 23h59, a gente vai estar aceitando os proponentes. Vai receber esses slides sim, Manu. A Vivian já respondeu aqui. E onde essas informações estão todas ancoradas. Então, seguindo aqui os critérios de seleção dos projetos. Então, aqui é importante saber, né, como que a gente vai analisar, né, como o comitê vai analisar esses projetos que vão chegar. Então, o grau de alinhamento à temática, aos negócios de impacto. Então, o quanto a instituição já apoia negócios de impacto, o quanto ela já conhece da temática, e o que ela pretende promover, né, a partir disso, qual é o impacto que vai ser gerado, os resultados alcançados pelo projeto em 2023, então, essa questão da conclusão de 60% a 65% do projeto escrito na chamada de 2023, a visão de contribuição para o ecossistema local, então, tem algumas questões ali no formulário que a gente pede para serem colocadas ali, justificadas, como que esse projeto, esse programa que está sendo escrito específico, ele apoia o ecossistema local de impacto, como que ele amplia, né, o que tem acontecido dentro da cidade, qual a viabilidade técnica, então, em termos de equipe, em termos de tempo, de cronograma, né? Quais são os detalhes da produção desse programa, dessa jornada, como que isso vai acontecer, como isso vai se dar, tendo em vista o tamanho do orçamento e o tempo de execução, e o potencial da mobilização de recursos, né? Então, a gente vai analisar também, né, como que as organizações se enxergam, né, essa autoavaliação mesmo dentro do formulário, como que elas se enxergam para participar desse momento de captação, né? Se é algo que vai ser bastante desafiador, pouco desafiador, ou 100% novo, tanto para a cidade quanto para a organização, enfim, para os parceiros. Então, tudo isso vai ser observado nesse momento. O que a gente tem como itens elegíveis e não elegíveis, né? O que a gente pode, né, aceitar como proposta de projeto para esse programa. Então, vão ser aceitas propostas que incluam atividades formativas, como cursos, workshops, treinamentos, jornadas, que vão desenvolver esses negócios de impacto. Então, programas de mentoria, jornadas de conhecimento, uma metodologia específica para algum momento específico daquele negócio.
enfim. Os itens administrativos, então taxas e tributos, também podem ser considerados como custo para efetivação dos projetos, e caso vocês prefiram também já especificar dentro do orçamento, também podem estar lá especificados. E o que não é elegível aqui são os projetos com o objetivo o foco principal seja a realização de um evento, né? Então a gente não acredita nesse momento pontual onde a gente consiga, né, dentro desse desafio, ou que faça sentido para esse desafio, para esse subsídio de valor, um evento, né, que aporte tudo que a gente imagina que pode ser de transformador para essa cidade, para esse ecossistema local. Então, projetos que contemplem metodologia 100% virtual, ali no formulário a gente pede também que seja explicado o porquê, né, que essa metodologia vai ser usada, por que será feito 100% online, então é mais uma justificativa, né, do porquê dessa escolha na metodologia, e a compra de qualquer objeto ou materiais que gerem patrimônio para as organizações também não estão elegíveis. Aqui, lembrando que os projetos 100% virtuais precisam apresentar uma justificativa, né? Então, apresentando a justificativa, ele pode ser entendido como elegível. Se caso ele seja online e não tenha justificativa do motivo, então ele não está elegível. Então, só para deixar um pouquinho também mais evidente esse texto. Alguma pergunta aqui no chat que eu não estou vendo? Não? Vive alguma complementação? Não, eu ia fazer só um comentário. Eu tô vendo o Renato ali se mover, e eu tô vendo a hora que vai cair, ele não vai ter a resposta dele. Já que Ah, a quer gente está responder? falando, não, eu acho que já que a gente está falando de orçamento, eu acho que é um bom momento para a gente retomar o ponto que ele trouxe lá no começo, né? Quando a gente pensa no orçamento, Renato, vocês vão ver que dentro do formulário tem um link que Débora e Damares fizeram para vocês subirem o orçamento, um orçamento de até 75 mil, que é esse que a gente está promovendo aqui. O nosso compromisso com vocês, do ponto de vista de prestação de contas, é do valor total desse orçamento apresentado. Por quê? Porque vocês, de certa maneira, assumem um compromisso público, né, de executar um projeto com a gente, né, de executar um orçamento de 75 mil. Então, é, esse o nosso repasse vai ser referente a 50%, mas a prestação de contas será do valor integral apresentado no orçamento, que é o valor de 75 mil. E a gente, inclusive, encoraja, eu acho que a equipe da benfeitoria vai falar isso também, que esse compartilhamento do uso dos recursos também seja feito com os outros benfeitores, com as outras pessoas que compartilhem. Acho que esse é um item muito importante também do processo de financiamento coletivo. Existem algumas contrapartidas que se oferecem, e a contrapartida de compartilhamento de informações dos resultados do projeto é algo que sempre faz muita diferença. Então, sim, a prestação de contas, acho que vocês já estão familiarizados com os processos de prestação de contas, estamos fazendo melhorias, mas ela vai ser referente ao valor total. Oi, Renato. Ele colocou entendido aqui, mas Renato, a qualquer momento, se você precisar interromper, já que você está com um tempinho um pouquinho mais concorrido, é só você chamar, a gente para aqui e te responde. Mas vou entender aqui, então, que a Vivian conseguiu te responder. Seguindo a apresentação, então, das características gerais dessas propostas, né? Então, serão aceitos, né? As propostas devem ter o foco principal no desenvolvimento e fortalecimento de negócios de impacto em suas comunidades, então aqui falando das cidades. A gente, aqui da característica geral, é importante, né, se atentar que precisam ter no mínimo 5 beneficiários, então 5 negócios têm que ser beneficiários desse projeto que está sendo escrito, então a gente tem um número aqui mínimo de participantes, né, e respeitando o prazo de implementação de até 12 meses, né, então contando a partir da data do repasse. Então, recebeu o repasse dos 75 mil, tenho 12 meses para entregar esse projeto, fazer a minha prestação de contas para a coalizão. Aqui falando mais em termos gerais, né, características gerais. Então, serão aceitos projetos que atendam empreendedores nas seguintes categorias. Então, empreendedores que estão numa fase de ideação, então são as atividades que têm foco nessa apresentação de propostas de modelos de negócio que solucionam problemas sociais ou ambientais, né? Então, podem ser workshops ou jornadas de conhecimento que atuem com design thinking, enfim, com metodologias que vão apoiar essa demonstração da ideação, né, de apresentação de propostas de modelos de negócio.
Vão também ser aceitas, né, projetos de apoio a empreendedores em fase de validação. O que é essa fase de validação, né? São atividades com foco em testar produtos ou serviços, né? Então, vamos realizar um teste de um produto ou um serviço. A gente vai apoiar esses empreendedores criando uma jornada do ponto A ao ponto B. Então, esse também está contemplado aqui nessa característica geral das propostas. Ou projetos de apoio a empreendedores em fase de expansão, né? Então, quando esses empreendedores chegam com esse foco de ampliar a oferta do seu produto e serviço, e aí precisam se conectar mais a stakeholders, para fazer mais análise de mercado, precisam, enfim, promover ali nas contas e nas planilhas como que essa estratégia de expansão vai se acontecer e vai se dar. Então, uma jornada que contemple esse deslocamento, né, dos negócios de impacto do ponto A ao ponto B, também vão ser considerados como projetos elegíveis aqui da nossa, como uma característica geral desses projetos elegíveis no edital. Pergunta uma sobre a banca de avaliação, né? Então, a avaliação desses projetos será realizada por uma banca composta pela equipe da coalizão, né? Então, a sua diretoria executiva e a coordenação local. E a gente trouxe muito para a gente ter, né, para a gente visualizar melhor o que aconteceu durante essa captação, né? E como a gente conseguiu se organizar, a equipe da benfeitoria, né? Para nos apoiar, então, nessa análise que é um pouquinho mais dedicada nesse desafio que é a primeira vez que a gente está fazendo, né? É um primeiro experimento. Então, a equipe da benfeitoria, ela se junta, né, para esse comitê de análise dos projetos, muito com esse olhar, né, do que aconteceu nesse momento da captação, enfim, né, o que pode acontecer nesse momento da captação, tendo em vista o que foi inscrito, né, no edital. Então, a gente poderá incluir, além dessas equipes, a participação dos co-realizadores da coalizão. Então, aquele pessoal todo do logo que está lá nas primeiras páginas, eles também podem ser incluídos a critério da coalizão em algum momento, caso a gente sinta que tem uma proximidade de tema ou que tem alguma expertise que pode nos apoiar a tomar uma decisão. Bom, do cronograma geral, né? Então, que datas a gente está falando? Então, as inscrições vão abrir no dia 6/5. A gente tem o encerramento das inscrições no dia 9/6. Então, um mês, né? Um pouquinho, alguns dias a mais aí, mais de final de semana, mais um mês de inscrições abertas. A seleção dos projetos e eventuais pedidos de esclarecimento devem acontecer do dia 13 ao dia 26 de junho, né? A gente anuncia os selecionados no dia 28 de junho. Aí a gente tem uma análise e assinatura do contrato desse dia, mesmo dia 28, do dia do anúncio, até o dia 3 de julho, né? A gente tem um momento de preparação das campanhas, que são aquele apoio da benfeitoria para a gente organizar toda a campanha durante o mês de julho. Então, a gente tem um mês de reuniões semanais com a benfeitoria para a gente conseguir organizar essa campanha. E aí, finalmente, a gente lança a campanha no dia 6 de agosto e fica até o dia 6 de setembro. Então, 30 dias também de campanha aberta, né, onde as pessoas, as empresas vão poder fazer suas doações e a gente vai acompanhar o que acontece no decorrer desse tempo. Lembrando que a cada R$ 1 doado, a coalizão complementa com 2. Então, a gente tem um mês para que esse desafio seja completo. A previsão de repasse dos recursos, então, está logo ali na semana seguinte, né, da finalização da campanha. Então, a gente, né, chegando ao entendimento, alcançamos o objetivo, conseguimos completar o desafio, o repasse é feito para a organização. Não conseguimos completar o desafio, então lembrando que a campanha é tudo ou nada, o repasse não será feito, os valores captados vão ser, né, devolvidos para os seus doadores. Então, aqui lembrando também que esse é um cronograma geral, é o primeiro cronograma que a gente faz. A gente hoje está vivendo uma calamidade em Porto Alegre, né, no sul do nosso país, e a gente sabe que isso pode afetar também a participação dessas organizações. Então, por isso a gente coloca que as datas do cronograma podem sofrer variações, porque a gente está nesse momento aí do mundo, né, vivendo uma série de complicações. Então, caso a gente precise, a gente vai fazer alguma justificativa para todo mundo saber que data que mudou, por que mudou, mas é importante a gente saber disso também, dessa realidade. Vivi, você tem alguma coisa para complementar sobre o cronograma? Eu dei um sim, mas um não, né? Não, é não. Eu ia falar joia, daí eu fiz assim, ficou meio confuso. Não, tranquilo, pode seguir. Então, nas últimas telas aqui, né,
a gente coloca um pouquinho dessas disposições gerais, né? Que a gente chama de disposições gerais. É o que que a gente vai fazer com esses dados fornecidos, então como eles vão ser tratados de forma confidencial, eles vão ser utilizados exclusivamente para fins de avaliação interna aqui da equipe da coalizão, com os parceiros que foram ditos aqui. A gente vai fazer todo o resguardo, né, vai se resguardar desse direito de poder avaliar e entender, né, se as propostas atingem ou não os critérios, se os recursos vão ser ou não remanejados para outras dimensões, caso essas propostas não atinjam os critérios, enfim. Tem uma banca de avaliação dedicada que vai poder solicitar informações complementares, né, sobre a organização, então por mais que um dado esteja ali dentro da planilha, eles vão poder certificar dentro do histórico de 2023 se aquele dado reflete realmente a realidade, caso não tenha sido colocado num texto um pouquinho evidente. A gente vai se resguardar a esse direito de poder observar em outras planilhas ou em outros locais se as informações foram complementadas, enfim, se estão checadas, está tudo certinho com o processo de inscrição. Então, tanto nessa página quanto na próxima aqui do edital, vocês vão poder encontrar todas esses resguardos sobre os dados. Eu não sei se faz sentido ler um a um, se alguém faz questão que eu leia um a um, mas eu acho que é um texto bastante mais jurídico que faz sentido que vocês leiam no detalhe, até porque se gerar alguma, né, alguma dúvida, a gente pode tratar ele no individual. Mas eu vou passar por eles aqui. E a equipe realizadora, então, uma novidade para quem não estava sabendo, a equipe que vai acompanhar e vai poder estar mais à disposição para tirar dúvidas, sou eu e Débora, né? Débora e eu e Débora. Lembrando que Vivian estará num momento aí diferente da vida dela, enfim, com a chegada da sua filha. Então, ela vai ter esse momento um pouquinho de afastamento dessa demanda, não vai conseguir, né, ser essa pessoa que vocês puderam ter aí no momento da chamada anterior, mas a gente está aqui com Débora e eu para que essas dúvidas sejam retiradas, enfim, para que a gente consiga seguir no processo de inscrição e no processo do próprio desafio, né, pós-inscrição, um processo bastante tranquilo e bem próximo a vocês. Então, aqui estão os e-mails, mas a gente também tem o grupo, a gente também tem nossos contatos telefônicos por lá. Então, aqui para fins de edital, a gente deixa tudo, né, como um e-mail, porque é uma maneira da gente formalizar também que essas dúvidas foram tiradas nas datas exatas, enfim, é um resguardo também de informação. Bom, terminando aqui, eu não vou interromper o compartilhamento, porque se alguém quiser trazer uma dúvida específica de alguma tela, eu vou deixar ela aqui pronta para a gente só navegar e apostos para a gente tirar as dúvidas. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa sobre o edital? Oi, Damares. Me ouvem bem? Ouço sim, Flávia, pode falar. Então tá. Bem, eu queria tirar uma dúvida, né? Eu sou aqui de Paranaguá, do Paraná. O projeto que a gente mandou, né, do edital anterior, ele é do IFPR, que é uma universidade pública federal, né? Em parceria com o Sebrae e outra universidade estadual, aqui é a Unespar. E a questão de gestão de recursos para a gente, ela é difícil, né? Então, tanto que nesse projeto da submissão de 2023, quem geriu o recurso, que acredito que foi algo que a Vivian comentou, foi inclusive o Sebrae. E a minha dúvida é que eu não sei como, se a gente conseguiria institucionalmente fazer esse formato de chamada que vocês estão propondo. Então, como eu acho que institucionalmente talvez a gente não consiga realizar, eu gostaria de entender se há possibilidades de mudança desses parceiros, incluindo outros parceiros para a submissão de uma nova proposta, porém mantendo um ou outro parceiro, né, que participou do edital 2023, porque, sendo bem franca, assim, eu não consigo imaginar a gente rodando neste formato. Então, se houver a possibilidade de incluir outros parceiros, inclusive com o CNPJ, que tem essa possibilidade de gerenciar os recursos de forma mais fácil, talvez a gente poderia, né, repensar e continuar e mandar talvez alguma proposta agora no 2024. Mas com as entidades que, né, conforme eu falei, que estão nessa proposta que a gente enviou, só nós três, eu acredito que a gente não conseguiria
submeter proposta no edital 2024 nesse formato que está proposto. Pergunta Respondendo. difícil, são excepcionalidades, Flávia, e que é isso, a gente vai tratando aqui caso a caso, como eu falei. Eu acho que no caso de vocês, de fato, com o IF, vocês tinham super dificuldade na época, e daí acabou sendo via Sebrae. Eu acho que vocês incluírem um novo parceiro para fazer, né, para entrar, é possível. Eu acho que no caso de vocês, foi um dos projetos em que ficou mais claro ou mais evidente esse desejo de se fazer um projeto em parceria com várias organizações. Então, já existiam várias outras organizações mencionadas ali. O Sebrae, no fim, acabou entrando como um proponente, porque, na verdade, foram eles que receberam os recursos, né? Então, eu acho que é viável, sim, se pensar em uma outra organização que pode entrar no grupo. Mas eu acho que é super importante, acho que tem uma questão que a gente precisa cuidar, que são os outros critérios, né? O projeto de vocês precisam olhar ali, além do ponto de vista de trazer uma outra organização, isso é viável, mas vale olhar os critérios de elegibilidade do ponto de vista de execução. Sei que o projeto de vocês ainda tem uma fase de execução para ser feita, ainda esse ano, então eu não, confesso que eu não tenho todos na cabeça, mas acho que vale dar uma olhada também ali do ponto de vista, né, de execução e dos outros critérios de elegibilidade, como que isso funciona. E eu acho que vale também, ao trazer esse novo parceiro, tem uma pergunta no nosso formulário de inscrição que pede para vocês discriminarem muito bem os papéis que cada um dos parceiros vai ter. Geralmente, como que funcionou na última chamada? As organizações que eram as proponentes, elas tinham uma interface muito grande com a gente. Então, as organizações proponentes, eu quero dizer, que recebiam os recursos, eram elas que participavam bastante, né, das reuniões de prestação de contas, das reuniões de acompanhamento dos projetos. Então, é importante que ao ser um projeto que tem mais que uma organização, esses papéis estejam bem claros. A gente sabe que isso muitas vezes é um desafio, um projeto gerido, e eu acho que, né, todas as organizações aqui que trabalham em parceria sabem desses desafios digamos assim, de governança dos projetos. Então, acho que esse é um ponto de atenção que a gente traz para vocês, assim, de deixarem esses papéis, de fazerem combinados e deixar esses papéis bem claros, porque esse vai ser um dos itens também que serão avaliados ali pelo comitê, ao analisar a viabilidade dos projetos, né, como que essas parcerias estão configuradas e tudo mais. Então, só para te responder, é possível, do ponto de vista jurídico, trazer uma nova organização, mas se atentem para os outros critérios e também para essa questão da governança e da divisão de papéis. Beleza, Flávia? Mais alguma pergunta? Então, agora a gente Fernanda, acho que tem a Fernanda está com Fernanda. nós. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro eu queria pedir desculpa pelo atraso, né? A gente está vivendo um caos, então assim, tá, estamos vivendo. Como eu perdi o início, daí eu só queria entender ali, a gente tem que captar R$ 25.000 para ser liberado 50, foi isso que eu entendi. Só me confirmem isso. Se eu chegar, por exemplo, e captar R$ 10.000, não receberei 30, 10 mais 20. Isso? Foi essa dúvida maior que me surgiu. E a segunda dúvida é se a gente vai receber depois toda essa apresentação, enfim, para me ler com calma. Como eu falei, eu tô aqui, também tô em vários lugares, assim. Então, e sugerir, né, saber o que a coalizão, estando em Porto Alegre, de repente, pensa em fazer por Porto Alegre também, né? Pelo Rio Grande do Sul. Já temos alguma ação, alguma coisa que a gente possa somar também, porque sabendo que a gente foi, inclusive, apoiado pela coalizão passadamente, né, no ano passado, não que a coalizão venha nos apoiar, mas assim, a gente possa, de repente, apoiar alguma ação da coalizão. A gente está aqui, ó, mão de obra a gente tem. Então, assim, se for fazer alguma coisa, contem conosco. Vivian, você quer Responde a responder? primeira, quer que eu responda a segunda? Pode ser, Damares? A Tá, primeira do percentual e eu falo sobre as nossas ações em Porto Alegre.
Pode sim. Fernanda, você entendeu correto sobre a captação, sobre os valores e como se dá o destrave do repasse. Então, caso a organização não tenha captado os 25 mil, o repasse não será feito, nem a complementação. Então, a gente devolve o que foi captado, se foi 10, se foi 15, a gente devolve para as pessoas que doaram através da plataforma. Então, isso acontece diretamente, ali dentro da automatização da tecnologia da plataforma, mas esse valor é devolvido. Então, é importante mesmo essa informação estar bem evidente e não ter ruídos. É exatamente como você entendeu. E sobre Porto Alegre, gente, em primeiro lugar, obrigada por estarem aqui. Confesso que eu não estava nem contando com vocês. Eu falei, com certeza eles não vão estar. Vou gravar porque sei que tá difícil por lá. Então, nossa solidariedade aí por esse momento tão difícil. Hoje, na nossa reunião de equipe, inclusive, a gente falou sobre essa pauta. A gente deve fazer um posicionamento público também sobre o tema, né? Tem muita gente de Porto Alegre participando do nosso conselho, né? Acho que a gente tem vínculos aí muito bem construídos. Então, a gente vai fazer um posicionamento público sobre isso. Nesse momento, o nosso engajamento tem sido mais na mobilização de recursos, assim. Então, a gente está mobilizando a nossa rede de associados, né? Dos associados do ICE. Para que eles possam doar para iniciativas já abertas. Então, a gente não deve fazer uma mobilização adicional ou criar qualquer lugar ou fundo. Então, nós estamos nesse momento mapeando. Inclusive, se vocês tiverem iniciativas que vocês estejam envolvidos, nós vamos priorizar em divulgar, inclusive nos nossos canais, iniciativas nos quais as organizações que a gente tem apoiado localmente estão envolvidas. Então, o que a gente pede é para vocês mandarem para a gente, pode mandar para o WhatsApp mesmo, e a gente vai fazer então esse posicionamento e a gente vai divulgar essas possibilidades de investimento, tanto para os nossos associados, né, para a nossa rede, e também nas nossas redes sociais, e também estamos avaliando também possibilidade de algum recurso emergencial, da própria coalizão e do ICE, que a gente pode também apoiar aí nesse momento de emergência. Então, isso é parte do que a gente está fazendo nesse momento, e a gente vai colocar isso publicamente nos nossos canais e também compartilhar com vocês assim que tiver pronto o nosso posicionamento. Obrigada, Fernanda. Agora a gente tem aqui na fila o Julian e a Jana depois em seguida. Tudo bem, gente? Boa tarde, boa noite para nós aqui, já é quase noite. Estou falando de Curitiba, sou o Julian e estou representando aqui um projeto que a gente realiza ali em Paranaguá. É muito legal ver pessoas que eu já conheço. Damari, seja bem-vinda. E Vivian, que experiência legal, né? Enfim, eu sou suspeito para falar, eu sou pai de menina, então meninas são muito legais. Espero que você consiga curtir muito isso. Que bom que você está numa empresa que te acolhe, né? Porque isso é uma coisa ainda bem difícil de acontecer, né? Então, que você tenha nessa reta final aí toda a saúde e a paciência que é necessária nesse momento. E vai fazer falta, tá? Né? Apesar de tudo, né? Tá bem substituída pelo visto aí, a Mari já tá tomando conta mas vai fazer falta. É, não vou nem falar do Rio Grande do Sul, Fernando, porque a gente tem parentes aí e tal. É uma tristeza que parece que não acaba. Eu só rezo para que pare de chover. Eu espero que tenha parado. Não estou acompanhando o noticiário hoje, porque realmente é algo muito triste o que está acontecendo aí. Bom, eu tenho algumas perguntas, até outras eu posso esclarecer depois com vocês, mas eu separei aquelas que talvez sejam não tão pontuais e que possam também ajudar dúvidas que outros tenham. São bem práticas, né? Quando vocês trazem ali aqueles critérios de elegibilidade e em relação a quem, né, até a pergunta que a Flávia fez ali de quem não estaria elegível, isso vale só para o proponente ou isso vale para qualquer envolvido no papel, né? Então, por exemplo, se você tem um proponente que atende aqueles critérios, mas dentro do teu projeto você necessita ou você quer trazer junto um parceiro que tenha recebido recursos, enfim, que não atenda a algum daqueles critérios. Se aquilo vale só para os proponentes ou se a gente tem que considerar também que qualquer participante que vai ter os papéis descritos ali também tem que atender aqueles critérios. Essa é uma dúvida.
Assim, eu tenho alguma experiência com projetos de financiamento coletivo, inclusive projetos pessoais. R$ 25.000 é bastante dinheiro para se captar nesse tipo de fonte, né? Se a gente imaginar que a média de captação média, né, desse tipo de projeto é R$ 100, né? Então, para R$ 25.000, você está falando de um número relativamente significativo de pessoas, né? Então, não é algo fácil de se pensar em captar com pessoas físicas, né? Realmente eu vejo que para esse tipo de valor há de haver uma estratégia até mais consistente para buscar a captação de pessoas jurídicas que normalmente conseguem fazer aportes mais significativos, né? Aí a minha dúvida isso vai ficar a gente vai ter liberdade em relação a isso, ou ao colocar esse tipo de desafio para os projetos, vocês querem que a gente tente priorizar a mobilização, né? Porque é óbvio que quando você fala em pessoa física, você tem um nível de mobilização, quando você fala em pessoa jurídica, você tem um nível de mobilização. Então, colocando aqui por exemplo, se eu tivesse um patrocinador que topasse colocar os 25.000, isso atenderia o que vocês imaginam como resultado? Ou vocês gostariam que os projetos tentassem buscar esse recurso de uma forma mais pulverizada? É isso, gente. Obrigado. Vivian, você quer responder, mas acho que a Larissa também levantou a mão. É para responder, Larissa? Podem responder primeiro questão de edital e depois eu quero complementar. Vou falar especificamente dos critérios, porque eu acho que tem uma especificidade no caso do projeto do Julia, né, Julia? O seu parceiro, o Instituto ECOE, é uma das organizações que recebeu recursos de organizações estruturantes, né? A regra se aplica principalmente ali, no caso, para a organização que vai ser a proponente. A gente não, porque a gente também olha para essa questão de repasse, de execução orçamentária. Então, a gente entende que o orçamento recebido pelo Instituto ECO e como organização estudante está sendo gerido por ele nessa frente diretamente com a coalizão. Se no caso esse projeto for o proponente Impact Hub Curitiba, como foi no último, e tendo eles como parceiros, não tem problema vocês considerarem. Então, ali se aplica especialmente para o proponente, assim, dele não estar executando outros recursos da coalizão. É, e a gente, confesso que a gente pensou um pouco, né, Damares e Débora, quando a gente falou sobre pessoa física ou pessoa jurídica. A gente ficou nessa, porque, por um lado, tem um ganho quando a organização mobiliza diferentes financiadores, mas a gente está fazendo uma primeira experiência, né, gente? A gente está experimentando esse formato, vendo como funciona. E de maneira alguma a gente quer fazer qualquer discriminação de recurso captado. Então, se vocês conseguirem captar com um financiador único, 25.000, a gente não vai fazer nenhuma objeção. O que a gente tem fomentado e que a gente vai fomentar é que a campanha exista, e ela vai precisar existir independente disso, para que se buscar mobilizar e se fortalecer essa rede em torno da causa da organização, que no fundo acho que é isso que financiamento coletivo se trata também. Então, não faremos nenhuma discriminação em relação a financiador e a volume de recurso, mas incentivamos que vocês busquem recursos para além de redes que vocês já mobilizam, como uma estratégia de fortalecimento institucional também. Pelo menos foi essa reflexão que eu e Débora e Damares tivemos internamente quando passamos por essa pergunta, mas vou deixar a Larissa, e Renata me complementar. Uhum. Vivian acabou falando muito do que eu queria trazer aqui, né? E aí, só trazendo alguns dados. Hoje, a média das campanhas do Brasil é de R$ 30.000. Então, 30 mil, tipo, 25.000 numa campanha de financiamento coletivo é de fato trabalhoso, tá, gente? Se não é que não é fácil, tem todo um trabalho, tem toda uma dedicação por trás. Só que a gente não tá falando de um valor acima da média de arrecadação. E aí, o ticket médio hoje realmente está em 100, e aí tem algumas coisas que a gente vai trabalhar justamente para poder facilitar isso. Como que a gente pode aumentar o ticket médio da campanha de vocês? E além disso, no mapeamento de rede, o que a gente sempre sugere é que a gente pense nas duas linhas de frente. Primeiro, de mobilização de pessoas, porque uma campanha, quando tem muita gente apoiando, tem uma validação, tem uma chancela, né? Tipo, todos os benefícios que eu já falei, a Vivian reforçou aqui agora, mas a gente também vai olhar para o que a gente chama que é tubarão.
E aí, tubarão, entre aspas, são pessoas ou empresas que podem apoiar com valor mais alto. Então, assim, no cenário ideal, não é um apoiador com 25 mil, 25 mil, mas será que a gente consegue equilibrar esses recursos, onde a gente consegue uma pessoa apoiando com 10 e 15 mil de pessoas físicas? Então, esse é um trabalho que a gente vai fazer em conjunto nessa nossa jornada de capacitação, tá? Alguma mais pergunta, Acho que eu vou Julia? fazer só um único comentário, que é em relação ao valor, só para contar um pouco uma reflexão que a gente fez interno. É sempre muito difícil, tá, gente, a gente fechar esses valores de tickets. Mas a gente ficou muito pensando, acho que a nossa reflexão foi muito no sentido de que ticket de projeto que permitiu que as organizações implementassem projetos que trouxessem resultados significativos e relevantes para a organização também. A gente falou, às vezes a gente faz um projeto com um ticket muito baixo, sei lá, de 30 mil ou de 40 mil, e as organizações acabam tendo muita dificuldade de execução, porque às vezes não conseguem incluir uma boa formação, ou incluir um consultor que precisaria trazer para um workshop. Então, para a gente é um desafio também colocar esses valores. Então, também está sendo nessa experimentação. A gente já fez outras possibilidades, junto com a benfeitoria, inclusive, com a benfeitoria, um outro batch funding, e o valor era, acho que era 45 mil. E eles tinham experiências de projetos com orçamento maiores. Então, dessa vez, eu acho que o nosso ticket de apoio no ano passado, o menor ticket da coalizão, foi de 40 e poucos mil, mas o médio, assim, o mínimo quase 65 mil, o valor mínimo, né? Então, a gente entende que valeria a pena a gente experimentar e tentar e buscar essa captação para projetos que vocês pudessem também olhar e dizer, puxa, aqui eu vou conseguir incluir custos que estão fazendo sentido para mim, né? E que eu vou conseguir executar um bom projeto de apoio ao empreendedor e que a gente sabe que não é barato, suas linhas orçamentárias que precisam ser olhadas com atenção para ter uma boa execução. Agora é a Jana. Julia, tem mais algum? Larissa quer complementar a Vivian dessa questão? Ah, então vamos para a Jana. Você está no mundo, Jana. Jana, ouve a gente? Ah, tá. Então deixa eu tirar um mudo. Você quer falar, Larissa, enquanto isso? A gente tem 8 minutinhos. Já sei, vou. Pode falar, Larissa, enquanto a Jana vai organizando ali o microfone. Jana, se você preferir escrever, aí a gente vai ouvindo a Larissa enquanto isso. Não, eu vi que minha mão estava levantada ainda da outra vez. Ah, tá. Desculpa, gente. Eu levantei a mão, não abaixei, aí ela ficou em pé para sempre. Tá bom. A Jana quer tentar o áudio? A gente não ouve, viu, Jana? Não, não, a gente não tá te ouvindo. Conectou. Acho que agora vai. Foi? Então, Foi. agora? Ai, agora... Boa tarde a todas e todos. Eu tô com uma dúvida, eu não sei se foi falado, porque eu entrei alguns minutinhos atrasada, tá? Me desculpem. O projeto que eu vou submeter esse edital, né? Ele tem que ser um projeto inédito ou ele pode ser a continuidade do projeto que passou no edital de 2023 ou uma espécie de segunda etapa? Então, a dúvida é se eu tenho essa abertura de pensar em uma complementaridade de operação para o projeto que já está em andamento, se eu posso montar uma segunda fase desse projeto que já existe ou não. Eu não posso fazer nenhuma referência ao projeto
que passou no Coalizão, na chamada do Coalizão de 2023, e precisa construir algo totalmente inédito. Não sei se a Vivian vai querer complementar, mas, Jana, pode sim, pode escrever um projeto que seja a continuidade, né, ou a ampliação de algo que foi feito em 2023. Inclusive, no formulário, a gente pede para contar um pouquinho o que foi o projeto de 2023 e pergunta também se o projeto é uma continuidade. Então, a gente pergunta também, aí você tem essa opção de colocar ali que ele é, sim, uma continuidade, que você pretende ampliar, ou, enfim, terminar, conduzir, dar continuidade ao processo que aconteceu em 2023. Mas no formulário mesmo tem essa opção para você descrever. Maravilha. Quer complementar, Vivian, essa resposta? Débora, quer complementar? Temos mais 5 minutos. Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, boa tarde, tudo bem? Oi, Olá, Thiago. Damares, prazer. Oi, Vivian. Oi, Débora. Oi, galera, tudo bem? Uma dúvida que eu acho que na parte do cronograma ali, eu não sei se eu não vi, talvez pode ter sido falha minha, mas o período de execução do projeto será o ano de... Qual o período será, por exemplo, caso seja contemplado, né? Eu não sei se essa informação foi repassada ali ou não. Tá, ela está ali no características gerais das propostas. A partir do momento do repasse, tem 12 meses para que o projeto aconteça e a sua prestação de contas também. Então, a gente tem 12 meses para finalizar o uso desse recurso. Tá ótimo, obrigado. O repasse está previsto para setembro, né, Damares? Então, digamos de setembro desse ano até setembro do ano que vem. É mais ou menos o período em que a gente acredita que os projetos, diferentemente do outro edital, que você poderia escolher 12 ou 18 meses, esse nós colocamos 12. Então, os projetos, eles começam esse ano e se encerram no ano que vem. E em casos de atrasos operacionais da viabilidade do recebimento do recurso, ele pode ser estendido esse prazo ali? Ele pode ser adaptado sempre 12 meses a partir Sim, da data do repasse, é isso? sim, Que às vezes a gente acaba tendo alguns trâmites internos, né? Por ser uma exato. universidade pública, então acaba alguma coisa postergando, mas aí, então tá explicado. Mas a Obrigado, gente pessoal. vai adiantar, Tiago, acho que a sua pergunta é Uhum. importante. A gente quer adiantar bastante a parte dos contratos. Por isso que, depois que a proposta é aprovada, antes de ir para a campanha, a gente já adianta os trâmites de contrato para ver se a gente agiliza esse repasse. Porque até, inclusive, para colocar as campanhas no ar, se comprometer com vocês a fazer o match, a gente precisa de um contrato. Então, de certa maneira, a gente já adianta ali, uma vez captada a meta, o repasse é muito fácil da gente fazer, porque daí é só a emissão de recibo, é muito mais simples do que a gente ter, depois que capta, daí que vai fazer o contrato, então daí isso que acaba fazendo a coisa ficar longa demais. Mas no caso de vocês também, como universidade pública, a nossa recomendação é muito vocês pegarem esse edital e baterem um papo com a fundação que vocês é ligado para ver se tem algum trâmite, se tem algum desafio do ponto de vista de repasse de recursos desse tipo. Também é novo para vocês, né? Que a gente entende que no caso das universidades muitas vezes as fundações elas têm um pouco mais de flexibilidade do que órgão público de administração direta, por isso que a gente manteve. Mas a gente sabe que também não é a mesma coisa do que uma organização privada. Então, nossa recomendação no caso de vocês é até antes de submeter a proposta, fazer essa análise dos trâmites burocráticos, administrativos, financeiros aí com a fundação, para a gente não ter nenhum problema depois, ou correr o risco de elaborarem um projeto e depois descobrirem que esse tipo de recurso não é viável para vocês. Então, acho que vale a pena essa consulta. Uma outra dúvida que me surgiu aqui, desculpa monopolizar o microfone aqui, pessoal, mas durante a explicação da Vivi me surgiu também. Caso vai ser escolhido um projeto em cada cidade, né? Em cada uma das 6 cidades. Se por acaso essa cidade não consiga atingir a meta, aquela cidade não vai ser atendida por esse ciclo do edital. Então, ou vai ter, por exemplo, sei lá, uma lista de espera para o segundo colocado, tentar também fazer a captação de recursos. Isso está previsto ou não? A gente deve redirecionar esse recurso para outra chamada, mas não vai ter lista de espera. Para o match funding não vai ter lista de espera, e daí a coalizão vai remanejar esse valor que seria destinado para a cidade, para a chamada de projetos novos, ou para outra frente da própria coalizão voltada para a cidade.
Bom, pessoal, um minutinho final. Alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida queira trocar por aqui? Bom, então só reafirmando, a nossa chamada está aberta a partir de agora. Lá no grupo do WhatsApp eu vou colocar então a pasta com o link desse PDF que a gente apresentou, com todas as informações. O link do formulário está na página 18 desse PDF, no slide 18. Estou escrevendo para vocês no grupo. Dentro dessa pasta, além desse PDF, tem um outro PDF com formulário de inscrição, então onde vocês podem se orientar do que vai ser encontrado no formulário de inscrição completo. O formulário de inscrição, uma vez que ele é preenchido, você não consegue preencher novamente. Então, caso queira fazer uma consulta prévia ao formulário, queira testar as respostas antes, tem esse PDF onde vocês podem se guiar. Dentro dessa pasta também tem um cronograma, uma planilha com o modelo do cronograma e da gestão orçamentária dos recursos, para que vocês consigam exemplificar o que vai acontecer no decorrer do projeto e consigam inscrever no formulário de inscrição. E, além disso, a gravação desse encontro. Então, caso queira rever, rechecar alguma dúvida, ou lembra de alguma dúvida que alguém perguntou e que depois seja a sua própria dúvida, então essa gravação vai estar lá também, explicação da Larissa, complementação do Renato, da Vivian, da Débora, enfim, tudo que a gente conversou aqui também vai estar lá na pasta. Então, estou escrevendo no grupo do WhatsApp agora para deixar esse link disponível para todo mundo, e o e-mail também está ali à disposição, o próprio grupo para a gente trocar, enfim, a ideia é que esse mês de inscrição seja um mês que a gente esteja próximo para a gente sanando as dúvidas e fazer com que todo mundo consiga se inscrever, né, dentro dos critérios ali de elegibilidade. Então, obrigada a presença de vocês, agradeço aí de coração pelo primeiro projeto indo para o ar, então, obrigada pela compreensão aí do nervosismo da apresentação, agradecer Débora e Vivian aí pela criação comigo, Larissa que chegou e apoiou toda a construção desse pitch, dessa apresentação também, então obrigada a toda a equipe, Renato junto com a Larissa, e é isso, pessoal. Uma boa semana para a gente. Vivian, vou deixar a palavra com você. Obrigada, gente. A gente vai se falando aí. Qualquer dúvida, mandem para Damares e Débora, que eu vou estar aqui no suporte aqui para a gente responder para vocês rapidamente. Tá lá, os controles estão feitos, estão ok. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. Para o último, então é revisado Boa noite. Boa semana. Né, através do PMAPA, é aquela primeira coluna, P06746. A primeira coluna que diz. Tá. E é engraçado que, por exemplo, processos. Eu procurei lá no processos